1 Reis, capítulo 19 e versículo 1. Aonde, irmão, nós vamos falar hoje a respeito de um homem chamado Elias. Hoje nós vamos falar, irmão, hoje a palavra é para quem realmente é crente, veio hoje ouvir a voz de Deus. Porque o Senhor Jesus, irmão, tem falado ao nosso coração através dessa palavra, martelando, eu creio que Ele vai falar com alguém nessa noite através dessa mensagem, amém? 1 Reis 19, versículo 1, se você encontrou, vamos ler juntos, amém? Amém. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matará todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: assim me façam os deuses o bem quiserem, se de certo amanhã a esta hora não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou-se para escapar com vida e fugiu. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. E ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi se sentar debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Então comeu, bebeu e tornou-se a deitar. Amém? Podeis assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmã, essa palavra nos relata hoje a respeito desse homem chamado Elias. Aqui a palavra de Deus fala que Jezabel, Elias, ele lutava contra a idolatria de Jezabel. E a palavra do Senhor Jesus aqui é bem clara, que quando ele recebeu aquela mensagem dizendo que ele também iria morrer, como os outros haviam morrido, porque proclamava a palavra do Senhor. E a palavra de Deus aqui diz que ele fugiu. Elias era um homem de Deus, mas nós somos seres humanos, irmãos. Às vezes vê um momento ruim, não é verdade? Às vezes a situação aperta sobre a nossa vida e a gente quer fugir. Mas aqui a palavra de Deus aqui fala que ele fugiu para o deserto, caminho de um dia. E chegou ali, ele deitou-se debaixo de uma árvore e ali ele começou a dormir. Mas aqui a palavra de Deus aqui fala que naquela mesma hora o Senhor ordenou um anjo para ir até aquele lugar. O que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite, irmão? Que nós somos cuidados pelo Senhor até mesmo no deserto. Se a gente for fiel diante da presença de Deus, não importa a situação que você vai se encontrar no amanhã também o Senhor vai estar cuidando de você. E aqui a palavra de Deus fala que Elias, ele era inimigo de Jezabel porque ele lutava contra a idolatria de Jezabel. Mas ali ela mandou falar para ele que ele seria mais um que seria morto, porque proclamava o reino dos céus. E aqui a palavra de Deus fala que ele fugiu. Ele fugiu para não morrer. Ele fugiu para o deserto. E lá naquele deserto, irmão, ele falou: Senhor, já basta, eu não aguento mais. Eu não sou melhor do que meus pais. Isso só relata, irmão, para nós que já servimos ao Senhor. Há quantas vezes nós passamos pelo deserto e a gente até fala como Elias falou: Senhor,
espiritualmente, fisicamente, muitos chegam até a morrer, não é verdade? Muitos chegam a morrer de fome. Da mesma forma, irmão, é o crente, se não tiver alimentado espiritualmente, ele chega a morrer, ele chega a padecer espiritualmente. Mas hoje o Senhor quer dar um alerta ao meu e ao teu coração. A primeira coisa, irmão, que o Senhor ordena para nós aqui é fazer. Elias estava lá no deserto, mas lá no deserto ele estava sendo cuidado pelo Senhor. Mas por que ele estava sendo cuidado pelo Senhor? Porque lá na bonança ele adorava, porque lá na bonança ele era fiel, porque lá na bonança ele era um homem destemido e dedicado à palavra de Deus. E quando ele chegou no deserto, o Senhor colocou lá os seus anjos para abrigarem, para dar ânimo, para dar vigor. Então aqui fala para nós, irmãos, que ali naquele momento o anjo chegou e tocou em Elias e falou: ei, levanta-te e come. Come o quê? Come um pão cozido e a água. Por quê? Porque nós temos que estar, irmão, alimentado da palavra de Deus sobre o nosso coração. Não é alimentar, comer um arroz com feijão, uma carne, um bife, uma picanha, não, irmãos. Isso é bom, mas é pro carnal. Mas o Senhor fala para nós, vamos vigiar, porque tem muitos querendo roubar a tua atenção para você não ser alimentado espiritualmente. Às vezes a gente não entende, a gente não compreende, irmãos. Mas de ontem para hoje Deus ele me entregou uma visão tão grande a respeito de ser alimentado espiritualmente, que eu entendi o mistério de Deus. E às vezes a gente sai da nossa casa para vir adorar o Senhor no culto, não é? Mas aí na hora que a gente chega, tem coisas, situações que acontecem para desfazer e desfocar a tua mente para você não ser alimentado, irmãos. As situações que acontecem para você não ser alimentado espiritual. Mas hoje o Senhor quer nos alertar nessa noite. Se nós queremos ser crentes e estar lá no deserto, e lá no deserto o Senhor envia anjo ao nosso favor, hoje nós temos que nos preparar na sua presença. A gente sai da nossa casa, já é uma luta. Aí você chega aqui, aí às vezes a gente olha pro lado, um amigo quer contar uma história que aconteceu no dia, e a gente é curioso, a gente fala aí o culto rolando, e o louvor falando, e Deus alimentando, e a palavra vem para alimentar. Quando a gente vê, acabou o culto e a gente não foi alimentado, e mais uma vez se passa, e mais um alimento que você ficou sem se alimentar. Mas o Senhor quer nos alertar nessa noite através dessa palavra, irmãos. Seja alimentado espiritualmente. Vigie, tampe as brechas, porque Satanás ele quer desfocar a tua visão
Senhor. E falou para ele: ei, levanta, porque é grande a tua caminhada. Aleluia. Primeiro ele vai te alimentar para você se fortalecer espiritualmente. Ele não vai entregar uma espada na tua mão e vai falar: vai meu filho, agora tu vai guerrear. Não. Ele vai falar: agora tu está alimentado com o pão da vida, com a água que sacia a tua sede. Agora tu está preparado para guerrear qualquer um que vier sobre a tua vida, porque agora eu estou contigo. E o anjo tocou em Elias e falou: acorda, levanta, porque é muito grande ainda a tua caminhada. A tua história, irmão, ela não acabou. Às vezes tu parou lá no deserto e fez como Elias e gritou: Senhor, já basta, eu não estou aguentando mais. Eu não aguento mais a chicoteada, eu não aguento mais a prova, eu não aguento mais a luta. Mas talvez ele te levou lá no deserto só para te alimentar, irmãos. Ele te levou lá no deserto porque talvez quando estava tudo bem você não parou para comer o pão e não parou para beber a água. Aleluia. Talvez ele te levou lá no deserto para falar: ei meu filho, até mesmo no deserto eu trabalho ao teu favor, eu te alimento, eu te consolo, e se precisar até nos braços eu vou te carregar. Elias foi e deitou, porque o físico de Elias estava cansado, mas agora o espiritual dele estava forte para ele continuar a caminhada. O espiritual dele estava forte para ele prosseguir. E o anjo falou: levanta-te, porque é muito grande a tua caminhada. A nossa caminhada, irmão, ainda não acabou. Nós ainda temos muita coisa para fazer como servo do Senhor, como Elias sobre essa terra. E aqui a palavra de Deus fala que aquele alimento serviu para Elias andar 40 dias e 40 noites. O alimento espiritual que veio diretamente da mão do Senhor para Elias fez com que ele caminhasse mais 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. E aqui a palavra do Senhor é bem clara, irmãos. Ele quer falar para nós nos atentar a respeito desse alimento. Ele não quer que você morra espiritual. Ele não quer que você morra espiritualmente. Ele quer que você se alimente. Pare e come do pão da vida. Pare e beba dessa água que vai saciar a tua sede. A palavra de Deus fala que Ele é o pão vivo que desceu do céu. A palavra de Deus é bem clara quando diz que aquele que bebe dessa água jamais terá sede. Aquele que prova, irmãos, também não pode viver sem. Sabe por quê? Porque desfalece. Ai, missionário, eu estou no deserto. Pois é no deserto que Ele quer te alimentar, porque Ele está falando que a tua caminhada não acabou. Mas, irmão, hoje eu vim falar para você a respeito desse recado de Deus. Eu vim falar para você, irmão, a respeito desse despertamento. Situações são criadas todos os dias para você perder o teu foco. Às vezes tu sai com um problema de casa. Aí quando tu chega para sentar no culto, o teu problema parece que não sai da tua cabeça. Quando você vai ver, passou louvor, passou a palavra. Às vezes tu deu uma bronca no teu filho, ou às vezes até mesmo o celular, ou até mesmo a conversinha do colega. Tudo tem sido situações criadas para tirar o teu foco. Mas se você, irmão, quer ser crente alimentado nessa noite, receba isso como um alerta de Deus para o teu coração. Ele já enxerga lá na frente, irmão. Ele sabe que se hoje você não
Por que tu permitisse que isso acontecesse? Mas aqui fala uma palavra aqui, irmãos. Versículo 11. E Deus disse: sai para fora neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, e quebrava penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, também o Senhor não estava. E depois veio um terremoto e um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, que era a voz do Senhor para o coração de Elias. Elias estava lá dentro da caverna. Mas o Senhor permitiu o vento, o Senhor permitiu o terremoto, o Senhor permitiu o fogo. Depois de tudo isso veio uma voz mansa e delicada, que é a voz de Deus para o teu coração. Pode vir a tempestade que for, pode vir o terremoto que for, pode vir o fogo, pode vir o que for, mas depois vai ter a voz de Deus brandando ao teu coração para te trazer paz. E ali mais uma vez o Senhor perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Porque o que Deus tinha para Elias era coisa grande. Deus, ele queria ordenar Elias para fazer outras coisas, porque a obra de Deus não pode parar. Às vezes nós queremos até se esconder como Elias, não é verdade? Dentro da caverna, né? Mas se a gente saber identificar a voz de Deus, lá dentro da caverna, lá no deserto, aonde tu estiver, a voz de Deus vai brandar o teu coração. E Elias se cobriu e saiu para fora. E ali ele deu ouvido que o Senhor Jesus tinha. E ele falou: Senhor, já mataram todos os profetas, só restou eu. Só restou ele, irmão, que estava ali pregando a palavra de Deus. Mas mesmo assim o Senhor falou: meu filho, a tua caminhada ainda é grande, não parou. Então não importa, irmão, se todos pararem, prossiga. Não importa o que acontecer, coma o pão, beba água. Enquanto Jesus estiver te ordenando, vá e ouça a voz de Deus para o teu coração, amém? Tampe todas as brechas. Hoje eu vim aqui só para falar, irmão, tampe todas as brechas. Satanás, ele anda ao nosso derredor, da nossa casa e da tua vida. E a gente tem que tampar a brecha. Assim como se a gente estiver na nossa casa tudo aberto e a gente observar que há um ladrão querendo rodear, o que a gente vai fazer? A gente vai correr